Acho que a Segunda Guerra Mundial foi o ponto onde tivemos aquela polarização do mundo, a divisão do mundo entre duas ideologias, neste caso o capitalismo por um lado e o socialismo por um lado. Eu tenho a dizer que estás completamente enganado, e com este vídeo aqui eu pretendo te provar com A mais B que essa opinião está equivocada. Não que ela esteja errada, é um grande equívoco, pois a polarização do mundo começa bem com a Primeira Guerra Mundial, mais concretamente naquilo que nós chamamos ou é tido em história como a Revolução Russa. Revolução essa que, de fato, como iremos ver lá mais em frente, permitiu com que ocorresse essa polarização do mundo. É através da Revolução Russa que nasce um sistema ideológico oposto ao capitalismo que vinha predominando desde o século XV. Eu sou o Salvo, e se for a tua primeira vez aqui neste vídeo e neste canal, faça o favor de inscrever-se, partilhar o link deste vídeo e dos demais daqui do canal com dois dos teus contactos para que eles se juntem a nós e descubram essa novidade que é o canal meramente moçambicano, voltado a explicar questões que têm a ver com a história de Moçambique, a história de África e um pouco da história do mundo. O ponto central aqui da nossa análise sobre a Revolução Russa será mesmo a revolução que teria acontecido em 1917, um ano antes do término da Primeira Guerra Mundial. Mas para perceber esta revolução é preciso recuar um pouco no tempo, para 1905, para perceber que nesta altura a Rússia teria entrado num confronto que infelizmente teria sido derrotada pelo Japão, e que a partir desse momento as coisas começariam a agudizar-se dentro da própria Rússia. Mas antes de nós avançarmos, é importante olharmos para a própria Rússia nas vésperas dessa mesma revolução que teria ocorrido entre os meses de março para o nosso calendário ocidental e o mês de novembro de 1917. Então, vamos olhar para a Rússia sobre três perspectivas. Na perspectiva social, econômica e política. Então, na perspectiva social, vamos encontrar uma Rússia que, de fato, era caracterizada por uma população maioritariamente pobre, que vivia sobre condições de vida que até então eram consideradas das piores, tendo em conta a sua localização, uma potência europeia, e que ficara atrás de potências como a França, a Inglaterra e até a própria Alemanha. Então, a população vivia numa situação de extrema pobreza, e que essa população, que era maioritariamente camponesa, não detinha terra capaz de permitir com que se produzisse alimento para que se suprisse as necessidades alimentares dessa mesma população, visto que grande parte dessa terra fértil que poderia ajudar na produção de alimentos estava nas mãos da aristocracia dominante, bem como do clero. Quando falo do clero, refiro-me aqui ao domínio da igreja. Então, estamos numa situação em que a igreja e a nobreza controlam o poder e, consequentemente, os meios de produção dentro da própria Rússia naquela altura. E olhando para a questão econômica, ou o lado econômico, estamos a encontrar uma Rússia que, em termos de desenvolvimento industrial, como eu referenciei, estava um pouco atrasada em relação a, por exemplo, a Inglaterra e a França, bem como a Alemanha, em termos de industrialização. Aqui nós vamos encontrar uma pequena indústria nas principais cidades russas naquela época. Estamos a falar de Moscou, Odessa e São Petersburgo. Então, essa indústria era aquilo que consideramos uma indústria débil, que
de longe, nem de perto, podia competir com as demais potências aí no continente europeu. Então, estamos a falar ainda de condições de trabalho para aqueles que trabalhavam nessa pequena indústria, que tinham condições de trabalho nada agradáveis. A começar pela questão da jornada de trabalho. Essa massa laboral lutava ou debatia-se para conseguir uma jornada diária de 8 horas de trabalho, e que não era possível. Mas também a indústria era pouco desenvolvida e pouco dinâmica para aquilo que já havia sido alcançado pelas demais potências europeias. Então, politicamente, temos uma Rússia que é governada sob uma autoridade ou um sistema autoritário